Eu sou João Paulo Oliveira, psicólogo e especialista em saúde mental coletiva e mestre em família pela Universidade Católica do Salvador. Neste canal, abordaremos absolutamente tudo sobre psicologia, saúde mental, paternidade e relações familiares. Para mais informações, acesse o link que está na descrição. Talvez você não tenha parado para pensar, mas a ausência de um pai não acontece apenas quando ele decide deixar sua esposa e seus filhos, indo viver em outro lugar por livre e espontânea vontade. A ausência paterna pode se manifestar de diversas formas, inclusive forçadas, se pararmos para analisar como nossa sociedade foi constituída. Explico. Você já parou para pensar no quanto um pai preso pode desencadear sentimentos de abandono afetivo em seus filhos? Já parou para pensar no quanto as mães separadas de seus parceiros por vias judiciais podem se sentir sobrecarregadas e responsáveis por tudo no que diz respeito aos seus filhos? Já imaginou o quão doloroso é para essa mãe explicar para os seus filhos os motivos pelos quais o seu pai não pode voltar para casa no final do dia? É claro que a prisão é uma medida necessária e justificada dentro da nossa lei e sistema legal. No entanto, a separação pode ser dolorosa e sentida por todos, em diferentes intensidades. Mães, filhos e filhas sentem a ausência daquele que um dia ocupou um dos papéis mais importantes em qualquer família, o da função de pai. Mas como lidar com tudo isso? O que pensar sobre isso? Quando um pai é preso, a ausência deixa de ser uma escolha. Ela ocorre como um reflexo de uma ação judicial capaz de alterar significativamente o curso da vida de todos os envolvidos. De um lado, temos o pai que, ao ser separado de sua família, não necessariamente deixa de estar presente emocionalmente, mas sua ausência física se torna uma barreira difícil de ser ultrapassada. O contato com os filhos, nesse caso, pode se tornar difícil e até mesmo impossível em algumas situações. E esse pai pode viver um sentimento de impotência por ser impossível cumprir o seu papel como cuidador e de provedor. A sensação de falha também pode aparecer. Esse pai pode se sentir culpado ao imaginar e até mesmo conhecer as dificuldades de sua família que são provocadas pela sua ausência. Do outro lado, temos a mãe, que assume sozinha o papel de educar, cuidar, prover, muitas vezes sem nenhuma rede de apoio e suporte financeiro ou apoio emocional que seu parceiro poderia disponibilizar se estivesse presente na rotina familiar. Não é raro que ela também carregue o peso de ter que explicar aos filhos os motivos pelos quais o pai nunca volta para casa. Como explicar de forma clara e respeitosa que o pai cometeu um erro e que por isso as crianças precisam se afastar dele fisicamente? Sem dúvida, esse é um dos inúmeros problemas que essa mãe, agora praticamente solo, precisa enfrentar. Ela pode ter dificuldade para garantir que o pai cumpra o seu papel na vida de seus filhos, não compreendendo como poderia ligar um ao outro, pai com a família. É importante que saibamos que nem sempre a mãe ou o pai tem acesso fácil a informações como manter essa ligação, o que torna tudo ainda mais difícil. Como fruto disso tudo, ainda temos os filhos, que podem se sentir abandonados, angustiados e com a sensação de que não são bons o suficiente para conviverem com seus pais. Embora a culpa não seja dessa criança ou do adolescente, ela pode se questionar acerca dos motivos pelos quais aquele pai colocou tudo a perder e perdeu, deixando para trás uma família desamparada, abandonada, sem esse afeto que constrói pontes na vida. Nestes casos, não é raro que a família se desestruture, a mãe se sinta sobrecarregada, as crianças se sintam com baixa autoestima e adentrem em um universo de comportamentos considerados desajustados pela sociedade. Talvez porque elas experimentaram ali os limites da lei, que é quando você faz algo errado e simplesmente vai preso? Mas e se o pai está preso, que ponto
esse ensinaria um ensinamento bom ou ruim? São muitas as reflexões que poderíamos aqui levantar. Também não podemos nos esquecer ainda que muitos pais que enfrentam a prisão não demonstram o menor interesse em manter contato ou cumprir com as suas responsabilidades enquanto pai. Encarcerados, eles demonstram ainda mais indiferença com relação aos seus filhos, como se não tivessem que manter contato ou sequer tivessem tido uma criança algum dia. Sem dúvidas, essa falta de envolvimento pode causar impactos ainda mais profundos, provocando sentimentos de rejeição, de extrema rejeição, de estar desajustado. O filho se sente deixado de lado, como se não houvesse ou não fosse digno de receber cuidado e amparo. Seu pai deixa de fazer parte da sua história de forma planejada até. Pois, ao negar que seus filhos se aproximem de si, esse pai planeja um afastamento ainda maior do que aquele que o sistema penitenciário já formou. E aqui, o pai preso se transforma em um símbolo de abandono emocional, que intensifica as dores e o sofrimento dessa família. O estigma dessa prisão também é um fardo carregado por essa família. A sociedade julga, as pessoas comentam, na grande maioria das vezes, sem entender o contexto e o que realmente aconteceu, criando um universo de vergonha e desprezo. As crianças, além de lidarem com uma ausência que queima em seu peito, ainda precisam lidar com os dedos apontados, com os julgamentos e com o impacto de ser intitulado como filho de um pai preso. E nós, enquanto sociedade, o que podemos fazer? Talvez um ponto-chave que possa nos ajudar nesses casos é entender que nem sempre a ausência de um pai preso é um abandono voluntário. O sistema legal gera essa ausência. Mas isso não quer dizer que esse pai queria se afastar de seus filhos. Há muitas nuances. E é claro que o erro pode ter sido uma escolha consciente desse pai, mas o erro não necessariamente estava respaldado em pôr tudo a perder. Pelo contrário, quantos pais podem cometer delitos por não encontrarem mais perspectivas de futuro para suas famílias? Obviamente, isso não justifica os erros, mas nos faz pensar sobre novas perspectivas sobre esse abandono, que, querendo ou não, é provocado tanto pelo sistema quanto pelas decisões desse homem. Por isso, nós, enquanto sociedade, devemos ter esse olhar diferente. Acolher essas mães que lidam com os julgamentos, que são popularmente e de forma vulgar chamadas de chaves de cadeia, ou qualquer outro termo extremamente pejorativo. Termos esses que são ditos sem sequer alguém ter parado para ouvir a verdadeira história por detrás disso. Além disso, é importante que pai e mãe busquem alternativas para que a paternidade seja cumprida. Para isso, entender como o pai pode manter uma conexão com seus filhos, seja por cartas, telefonemas ou visitas, quando permitidas, é um caminho a se pensar. O papel dessa mãe também é muito importante. O esforço de ambos os lados para manter esses laços familiares deve existir. E o apoio psicológico pode fazer uma grande diferença aqui. Afinal, embora a mãe carregue o peso da ausência do seu parceiro, o pai preso também lida com um sentimento que pode ser profundo e de profundo sentimento e sofrimento. Ele pode sentir que está sendo incapaz de proteger, de cuidar. Por isso, é tão importante que essa família busque alternativas para a manutenção da convivência, transformando isso em um verdadeiro exercício de adaptação e resiliência. Que outra medida pode ser pensada com relação à rede de apoio? Encontrar em amigos, familiares, profissionais, um apoio a mais pode fazer toda a diferença. E nós, enquanto sociedade que está do outro lado, devemos parar de estigmatizar e criar ambientes onde essas famílias possam encontrar espaços para reconstruir esses vínculos. É o caso de programas de reabilitação e reintegração dos pais que cumprem penas serem sempre cobrados do nosso governo, por exemplo. E é o que ouvimos mais dessas pessoas, de acolhermos e ajudarmos como pudermos, nem que seja simplesmente deixando de julgar. Eu sei, ter um pai
preso é uma situação complexa, que vai além das grades da cadeia. É uma situação que exige força, resiliência e adaptação quase que a todo momento. E eu quero que você, caso esteja vivendo isso ou conheça alguém que esteja, saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. Hoje existem profissionais cada vez mais capacitados para auxiliar na reconstrução desses laços, por mais frouxos que esses laços possam parecer. Sempre há tempo de enlaçar, sempre há tempo de recomeçar. Um forte abraço.